Olá, muito bem-vindo mais uma vez ao canal da Singe, Segunda Igreja Nova Jerusalém de Presidente Prudente. Se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, já deixe seu like e nos ajude a difundir a palavra do Senhor por meio destes vídeos de quarta-feira, pequenas reflexões que fazemos da palavra do Senhor. Então, continuando ao que a gente vem conversando ao longo das semanas, vamos continuar falando aí de oração, como orar, como se achegar a Deus. E lembre-se, você, quando criança, não quis um determinado brinquedo e insistentemente pedia para os seus pais? Sempre pedia, sempre lembrava aos seus pais que você queria determinada coisa? O que te motivava a fazer e a continuar fazendo os pedidos aos seus pais? Será que era a vontade, apenas a vontade de ter o brinquedo? Ou será que é porque você sabia que os seus pais podiam lhe dar aquele brinquedo? Pense nisso. Qual é o princípio por trás disso? Será que a palavra do Senhor traz alguma coisa a respeito disso? Sim, a palavra do Senhor traz um princípio muito importante e é a respeito da perseverança do seu pedido nas suas orações. Note aqui o texto que eu vou ler para você em Lucas 11, do versículo 5 ao 13. Dizia assim Jesus: Suponha que você fosse à casa de um amigo à meia-noite para pedir 3 pães e dizia: Um amigo meu acaba de chegar para me visitar e não tenho nada para lhe oferecer. E ele, esse amigo, respondendo lá de dentro, dizia: Não me perturbe, a porta já está trancada e minha família e eu já estamos deitados, não posso ajudá-lo. Eu lhes digo, Jesus dizendo essa palavra, eu lhes digo que, embora este amigo não faça por amizade, se você continuar a bater a porta, ele se levantará e lhe dará tudo o que precisa por causa da sua insistência, por causa da sua persistência. Portanto, Jesus dizia assim: Portanto, eu lhes digo, peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e as portas lhes serão abertas, pois todos os que pedem recebem, todos que procuram encontram, e para todos os que batem a porta é aberta. Vocês que são pais, respondam: se seu filho lhe pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, você lhe dará um escorpião? Portanto, se vocês que são pecadores sabem dar bons presentes a seus filhos, quanto mais o Pai Celestial lhe dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Esta é a palavra do Senhor. E o propósito desses ensinamentos, desse ensinamento de Jesus, era que para que entendêssemos que deveríamos ser persistentes na oração, confiando que Deus supriria as nossas necessidades. E em Lucas 11:1, enquanto os discípulos pediam para que Jesus lhe ensinasse a orar, um modelo de oração foi apresentado por Jesus. Porém, quando Jesus ensinou este modelo de oração, ele não parou apenas ali na oração do Pai Nosso. Ele também destacou outros 2 pontos essenciais para quem ora, que é a perseverança e a confiança. Nós hoje então falaremos de perseverança. No próximo encontro falaremos aí de confiança. Pergunto então para você: quais são as atitudes enquanto você espera a resposta de suas orações? O que você faz ou o que você deveria fazer depois que faz algum ou que apresenta algum pedido de oração ao Senhor? Sem dúvida eu posso dizer que muitas vezes ficamos sem saber o que fazer. Se devemos pedir e ficar esperando a resposta ou se devemos fazer a nossa parte, né? Alguns pensam que se tomarem algum tipo de atitude estarão demonstrando que não confiam em Deus. Outros acham que precisam resolver tudo sozinhos, pois Deus não irá fazer nada por eles. Deus seria aí um mero espectador omisso. Qual será a atitude correta? O que deveremos fazer? Eu bem sei que todos temos problemas e os pedidos que fazemos a Deus são um reflexo direto desses nossos problemas. Mas, entretanto, temos aí elementos básicos que precisamos aprender, que precisamos colocar em nossas orações. Observe, eu vou ler aí o capítulo 11 do Evangelho de Lucas, capítulo 11, do versículo 1 ao 4. Veja assim: Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos disse: Senhor,
ensina-nos a orar como João ensinou os discípulos dele. Disse Jesus: orem da seguinte forma: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos hoje o pão para este dia e perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos aqueles que pecam contra nós, e não nos deixes cair em tentação. Veja, nesse, digamos aí, resumo da oração do Pai Nosso, Jesus orienta os seus discípulos a santificar o nome de Deus. A primeira coisa, santifique o nome de Deus. Lembre-se sempre disso em suas orações e peça para que o reino de Deus venha, para que o reino de Deus se faça presente em sua vida, na vida dos seus amigos, na vida da sua família. E que você, obviamente, tenha o alimento para aquele dia. Isso também Jesus incluiu neste resumo da oração do Pai Nosso. E outro ponto importante, que é para você se lembrar que é pecador e que você precisa do perdão de Deus. E além disso, que você também tem que perdoar aquelas pessoas que lhe ofendem. E o outro pedido é para que você não caia em tentação. Lembre-se sempre disso em suas orações, para que você não caia em tentação. E você sabe muito bem quais são as suas tentações. Aquele ponto onde você é fraco, aquele ponto onde você luta para que não venha a ofender princípios do Senhor e cair no pecado. Então, após fazer esta síntese desta oração do Pai Nosso, Jesus não parou por aí. E como eu disse, ele apresenta mais 2 ensinamentos, e que vamos falar apenas de um. Então, ele propõe uma parábola, a parábola do amigo persistente, que estava lá em Lucas 11, do 5 a 8, que é a parábola que a gente leu aí no começo. E eu só quero fazer uma observação a respeito de parábolas. As parábolas sempre têm aí um ponto central, Jesus sempre tinha ali um cerne em suas palavras. E muitas vezes as palavras que Jesus usava tinham aí um sentido conotativo, um sentido figurado. Por isso a gente não pode sempre querer encontrar um sentido espiritual em cada detalhe. Quero dizer isso em relação a essa parábola, porque Jesus não está dizendo que Deus é semelhante ao vizinho que está dormindo, porque Deus não é um vizinho, e muito menos a palavra de Deus diz que Deus dorme. Então Jesus estava apresentando um sentido figurado, mostrando que Deus está sempre lá, está sempre pronto para te ouvir, e Ele, mesmo sabendo das nossas necessidades, Ele quer ouvir que a gente fale, que a gente se achegue até Ele. Essa é só uma observação a respeito da parábola. Então, Jesus conclui a parábola e diz: Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. O que será que Jesus queria que os discípulos entendessem com esta conclusão da parábola? Será que era para que eles ficassem de braços cruzados após apresentar algum pedido ao Senhor? O que será que os verbos buscar, bater, lhe mostram em relação à ação que você deve fazer após algum pedido? Que verbos você pode substituir dessas ações, buscar e bater? Você sabe? Que verbos você pode substituir por isso? De buscar e de bater na sua vida. Quais verbos você tem que substituir? Pense aí. Eu digo então que após fazermos os pedidos ao Senhor, após apresentarmos as nossas petições, deveríamos então criar no mundo espiritual, que a gente fez o pedido, deveríamos criar um ambiente, posso dizer aí, material, para que Deus haja em relação ao nosso pedido. E eu explico o que quero dizer. Pense o seguinte: você que é estudante, pede para Deus te ajudar numa prova, ou você quer passar em um concurso público, você pede: Senhor, me ajuda neste concurso público, me ajuda a conseguir este tão almejado cargo público, ou você quer trocar de emprego, você pede um novo emprego ao Senhor. E o que você faz depois de pedir, depois de fazer a oração? O que você faz? Vai dormir, é claro, não é? Você deita e fica esperando que Deus de alguma forma coloque a matéria na sua cabeça, por osmose, todo o pensamento, toda a matéria, todo o conhecimento, toda a habilidade que você precisa para o emprego novo, Deus vai te dar como um passe de mágica. É assim que Deus faz? É assim que Deus age? É assim que os princípios de Deus funcionam? Não, não é assim que Deus age.
Se você não estudar, se você não trabalhar, se você não se empenhar em conquistar, em adquirir as habilidades para o seu emprego novo, não vai acontecer. Porque Deus age por princípios e Ele não fere os próprios princípios. Ele não vai te dar tudo o que você pede. Ele vai te ajudar a conquistar aquilo que você pede. E para isso, então, eu leio Lucas 11, do 11 ao 13. E ele diz assim, que a gente já leu esse versículo: vocês que são pais, respondam. Se o seu filho lhe pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Não. Se o seu filho lhe pedir um ovo, você lhe dará um escorpião? Também não. Portanto, vocês que são pecadores sabem dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu lhes dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. O que te mostra isso? Que nós devemos pedir o Espírito Santo, para que com o Espírito Santo a gente saiba quais pedidos, qual é a perfeita vontade do Senhor. E Deus vai lhe dar o Espírito Santo. E com o Espírito Santo você vai saber o que pedir, como se achegar diante do Senhor e o que está no coração do Senhor, para que você possa pedir e conquistar a perfeita vontade do Senhor para a sua vida. Amém? Era isso que eu queria trazer para você este dia, e que o Senhor possa lhe trazer paz, perseverança e que você possa sempre se lembrar que o Senhor está de braços abertos para ouvir o que você pede, ouvir as suas petições. Em nome de Jesus, fique com Deus e até a próxima quarta-feira.